você já teve um teste de gravidez positivo e depois de alguns dias teve um resultado negativo, é provável que você tenha tido uma gravidez química. Ou ainda, antes de fazer o primeiro ultrassom, acaba tendo um sangramento como se fosse uma menstruação. Vai repetir o teste de gravidez e dá negativo. Eu sou a Manuela Porto, médica especialista em reprodução humana assistida em Brasília, e eu quero te trazer informações com ciência e consciência. E então, esta é uma situação comum e tem um nome até estranho: gravidez química. Nós estamos hoje na primeira semana de maio de 2026 e o Dia das Mães vem se aproximando e eu sei que a sua expectativa vai só aumentando. Hoje nesse vídeo eu vou te explicar por que a gravidez química acontece, quais fatores a gente precisa investigar, quando a gravidez química começa a ficar recorrente e quando procurar ajuda. A gravidez química não é um aborto, eu vou te explicar melhor no decorrer do vídeo. Esta é uma situação comum e atendo muitas pacientes nessa situação, mas uma atendi ontem me deixou muito triste e vou te explicar melhor no final do vídeo. Eu gostaria de te lembrar que esse vídeo é meramente informativo e não substitui uma consulta médica. Então, vamos lá? O diagnóstico de uma gestação química é comum quando as pacientes estão tentando engravidar, seja natural ou por tratamentos de reprodução assistida. E para entender melhor essa situação, é importante entender como é feito o diagnóstico de gravidez. O diagnóstico químico é feito no exame de laboratório, por isso que se fala de gravidez química. É feito pelo exame de sangue, o beta-HCG, que é o hormônio que sinaliza a gravidez. Também é possível diagnosticar esse hormônio através do exame de urina no exame de farmácia. O diagnóstico clínico é quando é possível ver os sinais de gravidez já no exame de ultrassom. Isso geralmente só é possível depois de uma semana de atraso da menstruação ou quando os níveis do HCG já estão mais altos, superiores a 1.500, 2.000. Então, o quadro de gravidez química significa que houve um beta-HCG positivo, porém a gravidez não desenvolveu e o ultrassom não identificou os sinais de gravidez. Eu tenho até um vídeo postado já há algum tempo, onde eu falo sobre os sinais de que se uma gravidez inicial vai evoluir bem. Você pode ver aqui ou através do meu site, onde tem um link na bio. A gravidez química acontece quando houve a fecundação, formação do embrião e a tentativa de implantação no útero, mas esse desenvolvimento parou antes mesmo que houvesse a confirmação pelo ultrassom da gravidez. E por que isso acontece? 5 a 6 dias depois da ovulação e fecundação, mesmo no natural ou numa transferência de embrião na fertilização, lá pelo 7º, 8º dia de desenvolvimento, o embrião já está implantando no útero da mãe. E é nesse momento que ele começa a produzir o HCG. Esse HCG cai na corrente sanguínea da mãe e já pode ser detectado. Antes mesmo de atrasar a menstruação, com cerca de 3, 4 dias antes de vir a menstruação, já seria possível encontrar o beta-HCG, bem baixinho, mas já é possível encontrar. Ou existem testes de farmácia cada vez mais sensíveis que é possível diagnosticar antes do atraso da menstruação. Essa é uma situação comum. Muitas mulheres que nem estão muito atentas, prestando atenção, passa como se fosse um atraso inexplicado da menstruação. Por isso, que é um motivo
para não fazer o exame antes de atrasar a menstruação, porque isso só vai aumentar sua ansiedade. E aí vem essa situação que eu gostaria de explicar no vídeo de hoje. É muito comum hoje as mulheres fazerem o exame de gravidez em casa, ser positivo, e marcar um ultrassom para ver como que a gravidez está desenvolvendo. Muitas vezes até antes da consulta de pré-natal. Ou faz o exame de urina e vai confirmar pelo exame de sangue, e aí já tem esse exame negativo ou já bem baixinho. Isso é o que chamamos de gravidez química. E por que que acontece? Existem algumas explicações, mas a principal são os embriões que têm alterações genéticas, cromossômicas ou celulares que impedem a manutenção do seu desenvolvimento e implantação. E as perdas nessa situação acontecem até mesmo antes da menstruação atrasar. Aqui eu mostro a pirâmide reprodutiva do ser humano, onde nós temos que cerca de 60% das gestações acontecem a perda antes do que chamamos fase clínica da gravidez, que são as falhas de implantação que acontecem antes mesmo do embrião implantar no útero, ou as perdas tão precoces que se chamam de gravidez química. Após o diagnóstico clínico da gravidez, nós passamos para a parte de cima da pirâmide, né? Temos então cerca de 60% das gravidezes que são perdidas antes do diagnóstico clínico, antes de elas serem reconhecidas clinicamente. 40% das gestações são perdidas após o diagnóstico firmado, 15, 20, nas idades mais avançadas até 40% das gestações são perdidas nesse período de primeiro trimestre, que são os abortos clínicos, e, no geral, das fecundações, apenas 25 a 30% dos bebês das fecundações vão gerar um bebê em casa. E então, a alteração genética embrionária é a causa mais comum. E você me pergunta, por que meus embriões teriam alterações genéticas? Na maioria das vezes são acidentes aleatórios, mas existe um risco maior quando estamos falando da saúde do óvulo, que reflete a saúde da mulher, ou uma fragmentação de DNA do espermatozoide alterada, que está ligada à saúde, à vida, aos hábitos do homem. Mas esses não são os únicos motivos, embora sejam os principais. Existem outros motivos, como alterações imunológicas, como a SAF, que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide, que é um tipo de trombofilia adquirida. Existem as causas infecciosas ou inflamatórias, como a endometrite. Não podemos deixar de falar de fatores como estresse físico, emocional, mental, uma dieta inadequada, obesidade, alterações do ciclo menstrual que geram endométrios com menor receptividade, como ovário policístico, endometriose, falência ovariana, causas anatômicas como malformações do útero, pólipos, miomas grandes ou que estão no interior do útero, os submucosos, ou até mesmo uma situação que temos que ter uma atenção especial, que são as gestações ectópicas, quando uma gravidez implanta na trompa. E se você estiver vivendo algo parecido e sentir dor, tontura, sangramento mais forte que o habitual, procure um pronto atendimento médico. E uma coisa que se pergunta muito sobre as trombofilias hereditárias. As grandes sociedades médicas, como a Sociedade Americana e Europeia, orientam não pesquisar trombofilias hereditárias em caso de perdas precoces, a não ser que exista uma forte história familiar ou pessoal da paciente para trombose.
E quando investigar se você viveu 2, 3 perdas no início da gravidez, é o momento de procurar uma avaliação especializada. A boa notícia é que a ocorrência isolada da gestação química, na maioria das vezes, não afeta suas chances de gestação no futuro, e você pode continuar tentando já no próximo ciclo, desde que resolvido já o quadro atual. E como que eu vejo tudo isso? Uma coisa é viver como médica e entender as razões do corpo para as perdas gestacionais. Outra é ter vivido como mulher e com as minhas pacientes. Ainda mais quando acontece uma perda depois de uma gestação de fertilização, com embrião euploide e que é considerado com menor risco de perda. Ontem eu passei por este momento difícil com a paciente querida, 43 anos, fazendo fertilização, com embrião euploide, um milagre. Teve até o primeiro exame positivo, mas o beta-HCG começou a cair. Até falei com o marido, fizemos o gol, mas o juiz anulou. É um sentimento muito ruim de impotência. Mas podemos ver o outro lado. Fizemos o gol e, após investigar as possíveis causas para essa situação, o sentimento é que estamos próximos do sucesso. O processo de implantação está iniciando, que esse terreno tem fertilidade e que existem fatores além do nosso controle e podemos continuar jogando. Como eu vejo tudo isso? Uma coisa é viver como médica e entender os motivos biológicos do corpo para as perdas gestacionais. Outra é ter vivido como mulher e viver junto com as minhas pacientes. Quando essa perda acontece após uma fertilização, até mesmo com embriões euploides, que é considerado de risco menor de perdas, dói demais. Ontem eu passei por esse momento difícil com uma paciente querida, fazendo fertilização, 43 anos, um embrião euploide, um milagre. Tivemos o primeiro beta-HCG positivo, mas infelizmente começou a cair. Nesses casos, eu digo que fizemos o gol e o juiz anulou. É um sentimento muito ruim de impotência. Mas podemos ver o outro lado. Fizemos o gol e, após investigar as possíveis causas para a situação, o sentimento é que estamos bem próximos do sucesso, que a implantação está iniciando, que seu terreno tem sinais de fertilidade, e que mesmo que tenhamos fatores além do nosso controle, podemos continuar jogando. Mas para quem viveu a emoção de ter um exame positivo e se viu grávida, mesmo que tenha durado poucos dias, a gravidez química é sentida emocionalmente como uma perda real, dolorida, triste, como qualquer outro tipo de perda. Eu entendo o seu luto e a sua dor. Não negue nem deixe alguém diminuir a sua dor. Com este sentimento eu quero te dizer que mesmo as maiores dores, elas se dissipam com o tempo e um dia vai ser uma memória. Ocorreu uma perda, o sentimento é de luto, eu te entendo. Mas vamos transformar essa dor no seu maior poder. E sim, o quanto antes você vai se fortalecer para poder seguir em frente. Gratidão por ter você aqui comigo, com amor e luz. Conte comigo na caminhada.